Fala, meu filho, muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Se você acha que é normal acontecerem bugs ou falhas nas entregas das suas atividades aí, dos seus projetos, por conta de falha de algum cenário de teste, você pode estar colocando a sua carreira em risco, tá? No vídeo de hoje, nós iremos discutir esse assunto de outra perspectiva e iremos abordar aqui uma forma de como resolver essa questão para você se diferenciar aí da sua equipe, né? Muitos devs acabam considerando que isso é uma coisa normal do mercado, acontecerem bugs, erros das entregas, ali, principalmente das coisas novas. Porém, como todo mundo acredita que isso é normal, isso aí carrega também uma pegadinha, né? Carrega também um problema que acaba levando a nossa área ali para uma linha de baixa qualidade, de entregas de baixo valor agregado, esse tipo de coisa. Então, hoje nós vamos discutir quais são as causas desses problemas e como nós podemos resolver individualmente aí na sua carreira, você como desenvolvedor, para que você consiga se diferenciar aí dentro da sua empresa, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre o que é normal e o que é comum, né? O normal é aquilo que está em norma, né? Que está em conformidade, que está agindo como deveria ser. Os bugs, os erros e tudo mais, eles não são normais, não são coisas esperadas, né? Nós não deveríamos esperar que tivesse erros ou bugs no sistema. Porém, ele não deixa de ser comum, é algo que realmente acontece bastante, é um fato prático que acontece bastante em muitas entregas que nós fazemos dos nossos códigos, eles acabam retornando por erros, por problemas, por bugs, tá? Essas falhas, esses bugs, os erros que os usuários pegam durante os testes dos sistemas, eles são basicamente sintomas de algumas causas que nós vamos trabalhar aqui hoje. Na prática, então, ele é a ponta final, né? Como quando você está doente, por exemplo, você sente lá dor de cabeça, você se sente enjoado, se sente tonto. Isso são sintomas. Os sintomas, eles dão pistas do que podem ser ali as causas daquele problema. E aí, quando você vai no médico, o médico vai investigar a causa daqueles problemas, né? Daqueles sintomas que você está sentindo. Na prática, é a mesma coisa. Quando nós entregamos os sistemas e eles apresentam falhas ou bugs e tudo mais, isso está se traduzindo simplesmente em sintomas ali de alguns problemas que talvez você ou sua equipe estejam deixando passar durante o desenvolvimento, que estão gerando esses bugs no final das contas. E como eu comentei, o mercado, ele acha isso normal, acha isso comum hoje em dia, porém, não deveria ser normalizada essa questão de bug. Por quê? Os clientes, os usuários finais, as pessoas que irão utilizar o sistema, as empresas, estão aguardando que as coisas funcionem com estabilidade, com qualidade, para que a entrega desse sistema traga valor, traga produtividade, traga benefício para os usuários finais, traga um benefício para as empresas. E quanto mais problemas, erros, falhas forem encontradas durante ali o processo de desenvolvimento, mais dinheiro se gasta para que aquelas correções sejam realizadas, mais tempo é investido. Isso acaba atrapalhando as empresas financeiramente, acaba atrapalhando a vida das pessoas, acaba minando eventualmente investimentos em novos projetos por conta de estar saindo do orçamento esperado, aquele desenvolvimento. Então, isso pode ocasionar diversos problemas. Se você não se atentar na causa raiz do que está gerando esse problema e não resolvê-la, vai continuar sendo algo comum e isso pode acabar aí minando a sua carreira, a sua produtividade, a sua qualidade no dia a dia como desenvolvedor, beleza? Uma das causas que podem ser aí das falhas, desses erros que acontecem, que os usuários finais acabam encontrando, é justamente falha durante o processo do desenvolvimento. Ou seja, toda empresa possui um processo de desenvolvimento, seja ele escrito ou não. Seja uma empresa que tenha um desenvolvedor ou que tenha 50 desenvolvedores. Todos eles seguem um processo de desenvolvimento. Então, seja ali fazer um code review, fazer um merge para um brand específico, pegar a atividade, desde o momento da criação do branch, desde o momento do entendimento da atividade, às vezes por falha de entendimento, por história mal escrita, por não ter feito um code review, por ter pulado alguma etapa ali no processo de desenvolvimento, por ter submetido direto o ambiente de teste sem validar localmente, isso pode ser uma das causas que vão gerar bugs nos ambientes de testes dos seus clientes, dos seus usuários finais. Um outro problema comum que pode gerar bug é a negligência do próprio desenvolvedor. É isso mesmo. Muitas vezes, o próprio desenvolvedor, ele pega ali uma atividade para fazer, aí ele começa a investigar, começa a se aprofundar ali naquela demanda, ele vê que vai dar muito trabalho de fazer uma modificação, de fazer uma implementação, que vai ter que mexer em muitos lugares,
e aí acaba entrando naquela linha de querer fazer o menor esforço, né? E esse pensamento de fazer o menor esforço, ele é válido, porém, ele precisa ser pensado como uma segunda etapa. Na primeira etapa, você precisa pensar em como fazer aquela atividade certeira de forma que você faça uma vez e você não precise mais olhar para ela. Ou seja, como você pode fazer da melhor forma, você pode fazer da forma direito, sem que você precise ter o retrabalho de revisá-la de novo. Se você para você não deixar chance nenhuma de você precisar olhar para ela de novo novamente. Então, o primeiro pensamento que você tem que ter é: como eu posso fazer da forma correta? E o segundo pensamento é: como eu posso fazer da forma correta com o menor esforço? Não é pensar primeiro em ter o menor esforço para depois pensar da forma correta. Por quê? Quando você pensa primeiro em ir pela lei do menor esforço, você vai acabar deixando de pensar nos cenários reais, vai deixar de pensar de forma ampla no sistema, de tudo que precisa ser coberto, vai deixar de pensar na melhor maneira de executar aquilo, na maneira mais elegante e reaproveitável de usar, de desenvolver aquela funcionalidade. Então, isso carrega diversos perigos. A melhor maneira de você fazer isso é pensar primeiro em como fazer direito e depois como fazer mais rápido. Qual é o caminho mais curto para você chegar naquele objetivo, de modo que você consiga manter aí uma boa manutenibilidade do sistema, tá? Então, não seja negligente. Muitas vezes a gente passa por isso, dá aquela tentação de você fazer mais rápido, de você querer fazer aquela gambiarra no código, de querer fazer as coisas de forma mais rápida, de querer evitar algum tipo de validação, de não validar alguma entrada, de passar alguma regra, de travar alguma regra, e enfim, a funcionalidade acaba ficando incompleta. Então, isso é muito perigoso e é muito relevante que você pense sempre primeiro na forma correta de fazer, antes de pensar na forma mais curta de alcançar aquele objetivo. Não seja negligente no código, porque isso pode causar prejuízos enormes para você e para sua empresa. O terceiro ponto aqui é não testar adequadamente o que você fez. Ou seja, você pega uma atividade para desenvolver, você precisa testar ali diversos cenários alternativos e não somente o cenário de sucesso daquela demanda. Ou seja, quando você vai fazer um formulário simples, vamos pensar que a gente tem um campo de nome e um campo de idade. Não basta simplesmente colocar o campo de nome e campo de idade lá no formulário. Você precisa validar, pô, o formato de dados, o formato está certo, quantidade de caracteres, se o cara não vai quebrar o negócio, se o layout está certo, se testar os casos de borda, né? Verificar se tem uma regra de negócio atrelada, pode cadastrar com qualquer idade, não pode. Precisa validar além do que é esperado ali para o cenário feliz. Esse daqui é um dos principais problemas, principalmente em empresas que contêm ali um time de qualidade, é onde os QAs fazem a festa. Por quê? O dev pega a história, pensa somente no cenário feliz. Pensou somente no cenário feliz, vai chegar para o QA vai validar 2, 3 cenários a mais ali, vai dar 2, 3 passos e vai acabar retornando essa atividade para você. E aí entra nesse ciclo vicioso, né? Que vai, semana de atividade, volta, você já pegou outra atividade para fazer, tem uma demora ali para você voltar para o contexto que você estava, tem que parar o que você está fazendo. Dá um baita de trabalho ali de você conseguir gerenciar esses contextos e essas demandas quando você acaba não testando corretamente ali aquilo que você está desenvolvendo ou pensa muito raso ali na forma de validar aquilo que você está desenvolvendo. Isso é muito perigoso e o dev, ele precisa pensar, além de pensar na lógica, no desenvolvimento daquilo, ele precisa pensar também como um tester, né? Como um QA. Ele precisa ser um cara que está muito colado ali com esse time de qualidade para entender exatamente o que vai ser validado, para entregar as coisas com qualidade. Às vezes a gente entra naquele ciclo de querer fazer rápido, de querer fazer mais curto, de entregar e tudo mais, e isso gera mais prejuízo, mais trabalho do que se você fizer direito uma vez só, tá? Por experiência própria, eu não sei se tem estudos para isso, a gente pode até dar uma olhada depois aí para ver se tem estudos relacionados a isso, mas o fato de você parar, fazer uma vez com maior profundidade ali, de testar, validar, entregar um negócio de uma vez que funciona de primeira, é muito melhor do que aquela entrega rápida que você faz e depois fica voltando vários bugs ali para você corrigir. E aí você acaba entrando ali num ciclo de pressão e tudo mais, que eu via muito nos projetos, né? O dev pegava, desenvolvia, entregava funcionalidade rápida, teoricamente ele cumpria o prazo de entrega do desenvolvimento, aí entrava no ciclo de validação e se estendia por dias ali no ciclo de validação, indo e voltando do ambiente de teste, porque toda hora o QA testava alguma coisinha e achava um bug. O cara mexia uma coisa e quebrava outra, mexia uma coisa e quebrava outra. Isso havia acontecer em vários projetos, e isso é um perigo, pessoal. Então, a melhor coisa que você tem que fazer como desenvolvedor é pensar muito bem nesse cenário de teste. Eu até te recomendo fazer um curso aí de teste, comprar livro,
e ler a respeito disso, que é um assunto muito interessante, que vai te livrar ali de muitos problemas e vai fazer você ser um cara diferenciado, né? Um cara que entrega de primeira, que tem entregas estáveis e tudo. Agora, tem um último caso, que é quando você está trabalhando com sustentação, né? Correções de bugs e tudo mais. Aí, muitos casos acontece assim, o usuário vai lá, entra no sistema, acha um problema. Aí ele pega, abre um chamado aí, pede ajuda para o suporte, o suporte vai lá, abre o bug, você tem que tratar aquele bug ou resolver. E aí quando você vai tentar resolver aquele problema, você não consegue reproduzir o erro. E aí você simplesmente repassa a atividade lá para o time de suporte, falando que foi resolvido, que não conseguiu reproduzir, porém, o problema já começou aí. Se você não conseguiu reproduzir o problema, quer dizer que você não entendeu o problema corretamente, ou te falta informação suficiente para que você consiga reproduzir o problema. E aí você precisa voltar na raiz, ali na origem, quem abriu o bug, ou se você tiver a oportunidade de falar com o usuário, falar com o cara que fez a criação ali daquele problema para ser resolvido, para entender exatamente como reproduzir aquele bug. Uma das práticas que a gente usa aqui na Vercel, por exemplo, é fazer uso de alguns plugins, tem um plugin chamado Gen. Ele é um plugin muito interessante que ele grava ali toda a tela do QA, grava o console também que está sendo é, como o console está se comportando ali durante a navegação do usuário ali no sistema, então grava network, todos os erros que deram no console e tudo mais. Na hora que o dev vai pegar esse bug para tentar reproduzir, ele já entendeu exatamente ali o fluxo, ele consegue ver o network, ver o response ali da requisição, ver se deu algum erro, e isso agiliza bastante o processo de desenvolvimento. O cara pega aquilo, já sabe exatamente qual que é o erro, já sabe como reproduzir, vai lá e simplesmente trabalha em cima daquele cenário. Ele não simplesmente devolve porque não conseguiu reproduzir o problema. Isso daqui é simplesmente você empurrar com a barriga aí um problema que você vai ter que resolver, querendo ou não. Então, a melhor forma de você conseguir fazer isso é fazer uso dessas ferramentas de plugins, adequar o seu processo aí para que ele tenha minimamente ali uma forma de você conseguir validar aquele cenário, de você conseguir reproduzir aquele cenário. Uma vez que você tem isso, você pegar a atividade, reproduzir efetivamente o erro ali na sua máquina, no seu ambiente de desenvolvimento, e só depois disso trabalhar na solução. Porque se você simplesmente não conseguir validar, não tem as informações, ou não sabe ali como reproduzir o problema, você não vai resolver efetivamente. E aí, na hora de você pegar com esse usuário essas informações de como reproduzir, do que validar e tudo mais, se você tiver inclusive a oportunidade de sentar com esse usuário e verificar como que esse erro está acontecendo, aí você pode até se atentar em coisas que vão além do que os usuários comuns vão ver. Então, por exemplo, você pode se atentar em questão do browser que foi utilizado, se o cara está usando no celular ou se está usando no computador, se ele está usando na versão mobile desktop, qual o tamanho da tela dele, se é um erro que está acontecendo com algum tipo de usuário específico, quais são as características do usuário utilizado, né? Qual que é o perfil do usuário utilizado, quais são as permissões atribuídas, avalia tudo isso, né? Se ele tem algum tipo de extensão ali no próprio navegador dele que está atrapalhando, que está gerando esse tipo de problema. Isso são coisas que vão além, né? Um olhar de raio-x ali que vai além no momento de entender aquele problema. Isso vai facilitar demais a teu momento de resolução. E aí, na hora de você fazer o teste de resolução, tem que pensar também em todos os cenários alternativos e não simplesmente ir pontualmente ali naquele problema, porque às vezes isso pode gerar outros bugs colaterais ali por conta de um teste a mais que você faz, dando dois, três passos a mais ali no processo que você está resolvendo, eventualmente dando dois, três cliques em algum botão, preenchendo algum campo extra e tudo mais, vendo como esse comportamento é realizado ali em outras situações, isso pode te ajudar a não voltar novamente essa atividade por conta de cenários ali não previstos que você acabou validando, tá? Legal, te citei aqui as 4 principais causas dos sintomas, né, dos problemas, das falhas, dos bugs e tudo mais. Porém, tem uma delas que é campeã. Ela é basicamente uma causa angular de todos os outros problemas, né? Geralmente, quando você detecta que isso está acontecendo na sua equipe, ela geralmente também é uma das causadoras das outras causas ali, que é o fato de não testar corretamente os cenários alternativos. Isso é falta de cultura, né? Isso tem um pouco a ver com a cultura ali do time de desenvolvimento, mas isso tem relação também com algumas coisas, como por exemplo, você pode não estar testando corretamente, ou porque você não sabe como testar, ou porque você não entendeu as regras de negócios corretas ali do sistema, ou porque você não entendeu a ferramenta, a tecnologia que está sendo utilizada, você não está tendo profundidade disso, ou você não está tendo domínio, conhecimento da linguagem, né, da linguagem que você está programando.
Então é diferente, por exemplo, quando você está programando JavaScript ali, fazendo alguns cálculos, algumas operações, quando você está programando com Java, por exemplo, que tem uma tipagem mais forte, tem uma forma mais estruturada de escrever, e a mesma coisa com Python. Às vezes o retorno ali, alguma operação vai ficar um pouco diferente. Então é importante você atentar nisso. Uma outra causa pode ser a confiança excessiva, ou seja, você vai desenvolver uma coisa ali e você acha, tá tranquilo isso daqui, é só trocar uma coisinha simples, não vai quebrar, vou subir aqui, vou modificar o código, fazer o push lá, vou testar no ambiente. Vai ter problema também. Ou se você subir e nem testar no ambiente, é pior ainda. Né? Submeter alguma coisa, fazer um merge ali e sair, por exemplo, deixar o pipeline rodando lá, não verificar se subiu isso corretamente. Tudo isso faz parte dessa caixinha aqui que eu digo de testar corretamente as coisas e testar os cenários alternativos. Quer ver só como isso funciona? Vou te mostrar aqui alguns exemplos de algumas funções simples que podem dar problemas simplesmente por falta de teste ou por falta de validação adequada. Dá uma olhada aqui na minha tela. Então vamos dar uma olhada nessa função aqui, ó, função de divisão, né? Basicamente é uma função aqui em Python, está recebendo dois números, né? Número A e número B, está fazendo a divisão aqui do número A pelo número B, beleza? Aparentemente tudo normal. Mas se a gente pegar e colocar um zero aqui no B, vai dar um erro, né? Porque não existe divisão por zero. Então simplesmente, ok, uma função direto ao ponto, tá simples, ele vai fazer divisão realmente. Porém, se eu coloco um número aleatório aqui, por exemplo, se eu coloco o zero, ele já quebraria a minha função, né? Vamos ver outro caso. Vamos pegar esse outro caso aqui, então. Uma função que retorna o valor que tem em algum dicionário, né? Ou seja, você passa o dicionário e passa a chave, ele pega e devolve o valor que está contido naquela chave ali do dicionário. Então, aqui, qual é o problema? Ninguém está validando se, por exemplo, a chave existe no dicionário. Então, se for passado uma chave que não existe nesse dicionário, ele vai gerar um erro também, vai gerar um exception e vai acabar quebrando ali o sistema. Então, dependendo de onde vem essa chave, isso aqui precisaria ter algumas validações adicionais para garantir aí que o seu código esteja robusto. Na prática, pessoal, essas duas coisas, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, se chamam programação defensiva. Isso aqui acaba passando batido aí por diversas pessoas, diversos devs começam a desenvolver e não se preocupam com essa programação defensiva, e aí o sistema acaba ficando frágil, acabam gerando bugs que as pessoas não sabem de onde vem, não sabem por que causou, fala que estava funcionando, tinha validado, tinha testado, estava tudo certo, mas o simples fato da pessoa dar 2, 3 passos a mais, que é o que eu sempre comento, de fazer algumas validações extras, podem acabar gerando problemas aqui e ela poderia ter evitado esses problemas de terem chegado para os usuários finais pelo simples fato de ter validado corretamente e aplicado algumas técnicas aqui de programação defensiva. Vamos ver outros casos aqui, ó. Esse outro caso aqui de concatenação da string, né? Então, é esperado a string 1 e é esperado uma string 2. Esse método deveria simplesmente devolver as duas strings concatenadas. Mas na prática, se eu passar uma string aqui na variável 1 e passar um número na variável 2, vai dar erro, porque o Python espera que os dois tipos sejam string. E aí nessa operação aqui, ou os dois precisariam ser números, ou os dois precisariam ser strings para a concatenação dar certo. Porém, se eu passo dois números nessa função, ela não está fazendo o que ela está se propondo a fazer. Ela está falando que vai concatenar string. Mas aqui eu estou passando se eu estiver passando dois números, ela vai estar fazendo uma coisa que ela não deveria fazer. Então, na prática, precisa ter essas validações para garantir que o método que você está desenvolvendo vai realmente fazer aquilo que você está fazendo e ele não vai dar problema em cenários alternativos. Por isso que eu comentei ali na hora que você vai entender exatamente o que você precisa resolver para corrigir um bug, você precisa conhecer da linguagem, você precisa conhecer da ferramenta, você precisa conhecer com profundidade ali aquilo que você está fazendo, porque às vezes um simples detalhe da linguagem pode gerar todo o problema. De repente, essa chamada aqui funciona no JavaScript, sei lá, vai funcionar no PHP, mas no Python não vai funcionar, vai dar erro, vai dar problema. Né? Então, precisa entender, precisa conhecer exatamente o que você está fazendo, precisa testar, precisa ir além da caixinha ali, precisa testar os cenários que a gente geralmente deixa passar batido por conta de pensar somente no cenário de sucesso, no cenário feliz, tá? Olha um outro caso aqui ainda em Python, né? Vamos ver esse outro caso aqui, ó, ainda em Python, né? Nesse caso, ele está verificando, né? Ele está fazendo a leitura de um arquivo. Ele vai lá, abre o arquivo no modo de leitura e devolve o conteúdo do arquivo ali foi aberto para leitura.
Mas se o arquivo não existir, ele vai dar um erro também, vai dar um exception. Isso aqui em qualquer linguagem. Vai tentar abrir um arquivo que não existe, vai dar problema. E nem essa validação existe aqui nesse caso, né? Olha um outro caso aqui também, ó. Função fatorial. É a função, se for zero, ela devolve 1, se não, ela está devolvendo o número multiplicado ali por ele menos 1. Só que, se a gente passar aqui no número o valor menos 1, já fica abaixo da condição de parada. E aí ele vai ficar aqui em um loop infinito e ainda por cima recursivo infinito. Então vai gerar um problema aqui em dobro, né, do negócio. Então, repara que, cara, funções simples, você acha que, pô, tranquilo, só fazer ali uma validação, uma soma e tudo mais, vai gerar problema. Imagina no mundo real, em cenários mais complexos, que você precisa validar regras de negócio, que tem condição, que não é qualquer usuário que pode executar uma ação e tudo mais. Isso vai gerar estresse, vai gerar problema. Então, imagina comigo aqui algumas situações. Vamos pensar que você está desenvolvendo um sistema multi-tenant, né? Ou seja, um SaaS que ele tem um cadastro ali de empresas, né? As empresas são os seus clientes, e aí no sistema precisa ter uma separação ali de cadastros, né? De cadastro de produto, de cliente, de empresa, por essa empresa, por esse tenant aí que é o seu cliente, né? Ou seja, tem uma divisão lógica ali nesse sistema que a gente está desenvolvendo. E aí você precisa desenvolver, por exemplo, um CRUD de categorias. Você vai lá, cadastra o CRUD de categoria, só que por se tratar um sistema multi-tenant, as categorias não deveriam aparecer, que foram cadastradas em uma empresa, não deveria aparecer para outra, né? Então, é uma regra básica aqui de um sistema multi-tenant. Então, você vai lá, faz todo o CRUD, valida, testa lá o cadastro, a edição, a listagem, está tudo funcionando bonitinho. Porém, porém, o que pode acontecer? Se você pegar, de repente você está usando aí um identificador da categoria, ele é um auto-incremente, né? Um número auto-incremente, e aí toda vez que a pessoa acessa a rota de edição daquela categoria, por exemplo, o número fica na URL. Aí um usuário pega, edita aquela URL, coloca o número de uma categoria ali, aleatório, e acaba caindo na categoria de outro cliente. Se você não validou isso, esse usuário da empresa B vai acabar vendo a categoria da empresa A. Isso pior ainda, se isso não estiver validado no back-end, o usuário da empresa B vai editar a categoria da empresa A. E aí vai gerar um caos, né? Pode gerar perda de dados, você pode gerar processo, inclusive, para a tua empresa aí, porque está perdendo dado dessas coisas, pelo simples fato de você não ter testado um cenário alternativo, de não ter testado um cenário extra. E aí a mesma coisa, de repente, na validação de qualquer cadastro, qualquer edição, exclusão, qualquer manipulação que você vai fazer em um sistema multi-tenant, precisa verificar se aquela operação, se aquele usuário que está fazendo pode fazer aquela operação, se ele é da empresa que está realizando aquela operação, que é dona daquele registro, precisa conferir se esses dados realmente estão em linha com o que deveriam estar. Vamos pensar um outro caso aqui, um caso de manipulação de estoque. Então, você tem lá, a gente tem um cadastro de produto, esse produto tem estoque, e aí a gente, toda vez que faz o registro de uma compra, o estoque desse produto deveria ser incrementado, e toda vez que a gente faz uma venda, o estoque do produto deveria ser decrementado. E aí você foi lá, desenvolveu essas funcionalidades no cadastro de compra e no cadastro de venda. Só que no momento da edição, o cenário simples seria, pô, você fez o cadastro, ele adiciona estoque. Você fez a venda, ele debita do estoque. Mas na edição, você não pode simplesmente adicionar ou simplesmente subtrair o estoque daquele produto. Então vamos pensar assim, você cadastrou lá um produto, uma Coca-Cola, que tem 10 unidades. Lá no momento da venda, você fez uma venda de 7 unidades, ou seja, debitou 7 unidades do estoque, ela ficou com 3. E aí a pessoa vai lá e edita aquela venda, e ao invés de ser unidades, ela editou com a venda de 8 unidades. Você não pode simplesmente ir lá no banco de dados e debitar mais 8 unidades. Tem que debitar somente a diferença do que você tinha antes para agora, ou seja, uma unidade que você tem que debitar. Porque senão o teu estoque vai estar insuficiente. Você não pode deixar o estoque ficar negativo dependendo da regra de negócio aí do teu sistema, tá? Tem sistema que até permite, tem empresa que até permite que o estoque fique negativo. E aí tem uma outra questão. A mesma coisa se a pessoa vai lá e edita o estoque do produto para que ao invés de ser 7 unidades, seja 5 unidades, ou seja, precisa voltar 2 unidades para o estoque nesse momento da edição. Então precisa tomar esses leves cuidados, porque de repente você vai tentar fazer uma conta, né? Subtrair tudo de novo, aí aquela Coca que estava com 3 unidades no estoque não vai ter suficiente para abraçar as 8. E não deveria mesmo, deveria só tirar a diferença ali ou acrescentar a diferença. Então, não é pelo fato de na edição, não é pelo fato de na venda você ter que subtrair
e na compra você tem que adicionar, que você só vai fazer soma e subtração. Você tem que ter a noção dessas regras, de tudo isso que interfere no sistema e etc. E um último caso aqui, vamos pensar em uma conta bancária, que a gente tem que fazer ali uma função de debitar o saldo, né? Simplesmente recebe ali um valor, precisa ir lá na conta bancária e debitar o saldo daquele cliente. Mas aí a gente tem que validar, pô, cliente possui saldo, né? O valor que foi passado para aquele método de subtração do saldo, ele é um valor positivo? Porque se você estiver simplesmente fazendo uma soma de subtração, né? O valor do saldo atual menos o valor recebido na variável, aí pode acontecer um problema, né? Você vai subtrair ali um valor negativo, vai acabar somando um valor adicional ali na conta e vai gerar problema ali no sistema, vai gerar essa inconsistência. Então, presta atenção. Repara que uns simples detalhes, você conhecer a linguagem, testar um pouco a mais, testar com inputs diferentes. O que o QA geralmente pega durante esses testes? Coloca o cenário feliz, testa o cenário de sucesso, aí ele vai lá, testa com alguns cenários de borda, né, que a gente chama, que esses cenários, pô, número negativo, coloca um monte de caracteres ali no input, testa o max length do campo, testa assim, um valor aleatório. Se o campo é de texto, ele tenta colocar um número, se é de número, tenta colocar texto, ele coloca uns negócios desse assim, para tentar pegar algum erro ali no sistema, e aí acaba gerando muito bug, acaba voltando muita coisa, pelo simples fato de desses testes mais, né, básicos ali não serem pegos. E no final das contas, ele não faz isso porque ele é maldoso. O usuário final, às vezes por inocência, às vezes aperta errado no teclado, às vezes o cara, pô, tá no celular ali, apertou, digitou uma tecla errada, vai submeter pro sistema, vai dar um erro. E aí não é coisa de capricho, que quer ser chato. É questão realmente que acontece na prática, turma. E nós, como desenvolvedores, precisamos prestar atenção nisso para entregar coisas cada vez mais robustas, cada vez mais eficientes, que funcionam de verdade, que funcionam de primeira, e vai te evitar ficar gerando bug. Você vai ter ali uma carreira muito mais estável. Imagina o seguinte, acontece também situações onde quanto mais sênior você é, mais você vai ser cobrado. E aí imagina que você é um cara pleno ou sênior aí e tá tendo ainda muito bug das entregas que você está fazendo. Cara, isso daqui vai pesar bastante no momento de uma promoção, de avaliar sua performance, etc. Então são coisas que tem que ser prestada atenção. Beleza, turma? Esse foi um pouco aqui dessa perspectiva que eu queria te trazer a respeito desses cenários. Presta muita atenção nessa principal causa raiz aqui de não testar corretamente os sistemas. É um erro que muitos desenvolvedores cometem e isso não pode deixar passar batido. Não normalize que bugs, erros, falhas são normais, apesar de serem comuns, que é uma tristeza, não deveriam ser normais, não é uma coisa que é esperada, então toma cuidado com isso. Se você curtiu o vídeo, se o conteúdo foi útil para você, não deixe de curtir, de comentar, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo e tchau! I don't wanna let myself down.